fazer aqui iniciar um pouquinho, porque a gente vê que a torcida organizada, assim, começa a surgir com a profissionalização do futebol, né? A partir da década de 30, mais ou menos. É que a torcida começa, aí acho que vai se tornando um esporte cada vez mais de massa, né? E vai surgindo várias pessoas que começam a se envolver e começam, por exemplo, a segunda entrevista que eu li, teve a charanga lá no Flamengo, né? E começa a surgir os instrumentos, né, na torcida. Né, o pessoal começa a fazer os cânticos pro time, a apoiar o tempo todo. Então a gente vê que é um fenômeno já antigo, né? Que surge a partir da década de 30. Né? Exatamente. Eu acho que isso é interessante a gente ver. E uma coisa que eu vi também é que existe uma diferença entre torcida organizada e torcida uniformizada. Você sabe? Conhece isso aí ou não? É que geralmente os torcedores uniformizados, eles padronizam, né, a vestimenta e tal, né? Isso aí, justamente, tem um mascote. A torcida organizada não liga muito pra isso, não. A torcida organizada é assim, tem mais negócio do cântico mesmo, assim, pura e simplesmente, e mais negócio de baixaria, porrada também, né? A torcida organizada, geralmente, tem uma galera que gosta disso. E o interessante é o que chama atenção na torcida organizada, que é justamente isso, ela tem organizada, que ela tem uma estrutura, né? E uma estrutura hierárquica, né, cara? Claro, claro. Aí você vê, eu tava vendo lá na França, né, por exemplo, quando eu participei dessa torcida organizada de Saint-Étienne, ou seja, participei não, mas acompanhei 3, 4 jogos, quando o Saint-Étienne estava subindo de segunda divisão para a primeira divisão. E aí a gente pegava um ônibus, tinha tudo uma rede, né, uma rede de como pegar cada torcedor em cada lugar para ele levar no estádio. Então você tinha uma rede de não sei quantos ônibus na região para ir pegar cada torcedor em cada lugar e levar lá para o estádio. E aí você tinha caras que estão representantes, pelo menos da torcida organizada, no local, geralmente que era na casa dos jovens, ou coisa assim, e que recebia, que planificava tudo e centralizava tudo. Aí depois chegava lá no estádio, todo mundo já tinha seus aparatos, né, para instrumento, bandeira, fogo para lançar. E aí todo mundo distribuía assim, os cânticos, por exemplo. Você tinha os cânticos e tal. Já, né? Tudo ali, essa é a música que a gente vai sabia, cantar. tá Parecia preparado. uma igreja, cara. Parecia quase uma igreja, que é onde você recebe o cântico e você, depois disso a gente canta isso. Tá bom, tá bom. E realmente é tudo Mas bem organizado. interessante que essa hierarquização assim se estratificou, né? Ficou assim um presidente, aí tem um tesoureiro também, interessante isso. Que daí começa a mexer com a questão monetária, né? Sim. E aí, por exemplo... Envolve muito dinheiro. Futebol em si envolve muito dinheiro e as torcidas organizadas não deixa de ser diferente. Mas então, tem gente que sobrevive, né? Sobrevive financeiramente Exatamente. de torcida organizada, né? Os dirigentes dos clubes acabam Sustentam isso, né? pegando alguns desses dirigentes que, por exemplo, das torcidas, que não se importam muito com a sua vida pessoal, e simplesmente só com a torcida organizada e com o time, eles acabam fazendo alguns jogos ali, por exemplo, de troca de favor, de ingressos, essas coisas. Muito isso. Isso mexe muito dinheiro, isso envolve muita coisa, envolve muita confusão. O futebol tem muitos problemas por conta dessas regalias hierárquicas, vamos dizer assim. E tem essa coisa de por que se organiza presidente, tesoureiro, tudo isso que também é a organização da associação, né? Cada pessoa que se associa a um movimento tem essa possibilidade de se associar e ser uma pessoa jurídica, né? Então, essa facilita muito para receber dinheiro, justamente. Se você receber um financiamento para, não sei, comprar bandeira, não sei o quê, aí você, com a associação, pode receber dinheiro, pode fazer esse tipo de coisa sem necessariamente que seja pela sua conta bancária, entendeu? Uma coisa assim que eu sempre vejo assim, em livros de historiadores é que eles vivem repetindo essa mesma tecla, né? Que o futebol representa a própria sociedade que ela existe. Então, por exemplo, nada mais assim natural do que nessa questão, né, do capital e da ordem, ter uma ordem justa dentro da própria torcida, né? Sim, sim. E o capital que está mexendo com aquilo também representar tudo isso. Eu acho que é uma coisa paradigmática mesmo da coisa. As Né? torcidas acabam, ao invés de questionar essa lógica, que é o que eles já fizeram algumas vezes, Institucionaliza mesmo, né? eles acabam reproduzindo essa lógica, né? Por exemplo, no começo, por exemplo, as torcidas começaram... não existia torcida quando o futebol começou, né? Sim. Futebol, por exemplo, Não, futebol em assim, 1900 no Brasil... Futebol de elite, né? O futebol era de elite, a torcida era de elite, E assim, era um esporte que ninguém tinha acesso, assim, pra isso. Só elite mesmo. E daí
Getúlio Vargas, em 1930, com o Estado Novo, pegou o futebol e o samba e puxou isso como identificação popular do Brasil. Isso que massificou o futebol. E daí, em 60, acho que deu as histórias das torcidas que vem a questionar essa lógica de como que é esse negócio da elitização e tal. Que eles chamam das torcidas jovens. Só que hoje em dia, esses dirigentes perceberam que essa galera podia ser um problema, um percalço no projeto de futebol e de sociedade deles, e acabaram trazendo alguns desses caras para eles e aí estamos aí, né, vendo o que está acontecendo. Né? Alguns até se tornaram assim, até fazem parte da diretoria dos clubes. Mas assim, ó, agora uma questão assim da experiência de vocês, principalmente sua, assim. Vai. As diferenças entre as torcidas europeias e sul-americanas, existe uma diferença grande ou não? Existe, eu acho que a primeira diferença é emocional. Que ela, pelo fato de ter morado no Chile, né, conheço o Brasil, a Argentina um pouco, você nasce com futebol, nasce jogando futebol. Como o Samuel falou, a gente, quando criança, jogava contra uma parede. Sim, batendo bola. Botando bola contra uma parede. E é coisa muito comum. Então, o futebol mexe, a própria rádio, a maneira de relatar o jogo, a maneira de você assistir um jogo, as famílias se envolverem com o futebol aqui na América do Sul, é muito mais paixão que na Europa. Pelo menos o que eu vi na Europa, né? Eu vi só França e Espanha. Agora, verdade que aí depois tem na Inglaterra, né? Estou nas torcendo muita paixão. Itália também, que tem os tifosi. A Europa, esse negócio da paixão das torcidas europeias, acho que o negócio fica mais quente mesmo lá no leste europeu. Lá na Croácia, Turquia. Sérvia, Turquia também, que diz que... Eu tenho visto muitos vídeos das torcidas dos caras lá, e os caras fazem uma festa que, puxa, negócio bonito mesmo. Muitas vezes violenta, né? Muitas vezes. É engraçado esse negócio das torcidas europeias, porque os caras geralmente, assim, tiveram os hooligans na Inglaterra, né? Foram totalmente combatidos pela Margaret Thatcher lá. E ela teve muito sucesso nisso. Só que tem muitas outras torcidas que, por exemplo, são os ultras, né? Já ouviu falar nos ultras? Os ultras é um estilo de torcida organizada, geralmente europeia. Agora está começando a surgir umas no Brasil. A Ponte Preta, inclusive, criou-se agora uma torcida ultra na Ponte Preta, que chama Curva 1900. Só que algumas dessas torcidas, elas têm um cunho... Algumas têm o cunho antifascista e algumas outras é o cunho nazista. Nazista, Você vê, são dois extremos completamente diferentes. Isso aí pode até... Uma coisa muito, e assim, o bicho pega mesmo. Assim, sim. Porrada, come, sinalizador a ideologia está muito presente no futebol mesmo. Né? Só que assim, aí você vê como a modernização do futebol e da sociedade, a elitização dos estádios faz com o futebol. Essa torcida da Ponte Preta, por exemplo. Eu respeito muito eles e tal, porque é um novo estilo de torcer e tal. Mas, por exemplo, os caras, eles batem na bandeira contra o futebol moderno, né? Against the modern football. Só que os caras e os ultras, eles têm como característica o uso de sinalizadores ao torcer ali na entrada do time e tal, no campo. E esses caras, eles fazem campanha em redes sociais para você usar pisca-pisca do telefone celular para fazer um efeito luminoso durante o jogo. Sei. Mas assim, isso é o fim do futebol, assim, né? O fim da torcida, né? Então, acho que você entrou num tema que eu acho que eu ia até falar, que é justamente essa questão da elitização. E o futebol, as torcidas, elas mudaram de certa forma, essas torcidas organizadas. Aí veio na década de 60, 70 as torcidas jovens, aquela coisa de contestação, crítica, acabaram se tornando uma coisa assim, violenta. Só que essa modernização dos estádios, e principalmente essa reelitização do futebol que a sociedade brasileira quer hoje, até para espantar esse tipo de torcida. Não é só brasileira não, é o mundo todo. É mundial. Teve um primeiro processo que foi o que o Samuel falou, que essa foi popularização mesmo, década de 30, 40, os anos 50, que eu acho que no Brasil foi o auge também dessa questão com a Copa do Mundo, com o Maracanã. Se tornou a maior potência do futebol por causa disso. Isso, exatamente. E o futebol hoje em dia tão popular por causa desse período que foi mundial. E hoje em dia, claro, desde França 98, que os estádios estão começando já a ser muito mais caros. Acho que até desde 94 também, acho que nos Estados Unidos, porque acho que esse novo modelo de Copa do Mundo começa, acho que, assim, eu preciso pesquisar um pouquinho melhor sobre isso, mas acho que em 94 já começou esse negócio de vamos levar o futebol para um lugar onde não tem futebol, por exemplo, Estados Unidos. Sim. Eles viram que nos Estados Unidos tem muito dinheiro
E poderia se criar uma liga muito forte, onde muito dinheiro ia ser investido ali e ser retirado, Então, retorno, portanto, né? E daí você vê, né, a liga que os caras fizeram, que é medíocre, uma liga que não existe. São 2 times. Mas tá tentando centralizar. Tem o Red Bull. O Red Bull. O Red Bull tem em Campinas também, vai jogar. Tem New York, Red Bull. Tem Los Angeles. E tem onde jogou o Beckham. Los Angeles Galaxy, né? E tem mais um. Mas, isso é uma liga, né? Isso é uma liga forte? Não é. Porque o nego bota 5, 10 jogadores de nível médio e baixo e bota um Thierry Henry lá pra fazer gol, entendeu? Só que isso não dá certo, né? Isso não é um espetáculo de verdade. Mas, Samuel, a questão que eu queria entrar aqui no sentido é que, por exemplo, com essa elitização, eu localizo aqui o Brasil mesmo, né? Com essa elitização, a própria torcida, porque torcidas organizadas surgem até hoje, né? Por exemplo, tem torcidas sendo formadas aí há 2 anos, há um ano atrás. Sim. E o interessante que eu estava vendo que é justamente isso, porque essas torcidas jovens que vieram depois e se tornaram, de certa forma, violentas, elas estão sendo, de certa forma, tentando uma certa higienização, tentando ser expulsas. E hoje, por exemplo, você não pode ter uma série de atitudes dentro do estádio, porque senão o seu clube essa questão prejudicado. Essa questão é muito interessante. Torcidas organizadas surgindo hoje, né? E que, por exemplo, são contra justamente esse tipo de atitude das torcidas de antigamente, que estavam acontecendo até agora há pouco, ainda existem, né? Sabe? Eu acho que essa é uma novidade. Eu acho que esse processo dos estádios de hoje está trazendo uma nova torcida diferente dessas que estavam antes. Uma nova torcida que não é torcedor, né? É espectador. O pessoal vai mais pro teatro do que pro estádio, né? Mas representa, de certa forma, aquela velha torcida que surgiu na década de 30, sabe? Sim. Que era de apoio o tempo todo. Ah, sim. Mas tem uma questão que a gente tem que também levantar, que é a questão da modernização, né, das câmeras, por exemplo. Hoje você tem controle sobre as pessoas. É um controle total. Você pode ler nos lábios da menina que vai gritar coisas raciais contra o goleiro, por exemplo, e expulsar essa menina. São coisas que hoje em dia pode fazer. Antigamente... a tecnologia e tudo mais, mas infelizmente chegamos ao fim do nosso bloco e, poxa, não para, né? O papo tava bom, muito assunto. Tava começando a entrar. Mas é isso aí, galera. Até daqui a pouco voltamos.